Cuiabá tem 82,3% das famílias endividadas, conforme dados da pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor, realizada pela Confederação Nacional de Comércio de Bens, Serviço e Turismo e analisada pelo Instituto de Pesquisa da FEComércio, referente ao mês de abril. No comparativo anual, o total de famílias endividadas está 15,41% maior que o observado em abril do ano passado, quando atingia 72,1% dos cuiabanos. A professora de economia Aniela Carrara explica os motivos desse cenário. Temos observado atualmente um número bastante elevado de família e de indivíduos endividados. Tal situação se deve ao contexto econômico pelo qual ainda passamos, decorrente de toda a incerteza, instabilidade e redução da atividade econômica decorrente do início da pandemia no ano de 2020. Todo aquele contexto fez com que o número de desempregados elevasse e desde então temos observado uma recuperação bastante lenta. Então, observamos atualmente um aumento dos postos de trabalho, porém, estes postos de trabalho ofertando salários um pouco menores. Até o momento, nós não recuperamos a nível médio salarial que tínhamos no período pré-pandemia. Este é um elemento bastante importante que corrobora para as famílias e os indivíduos estarem em situação de endividamento. Outro ponto importante é o contexto inflacionário pelo qual ainda passamos atualmente. Desde 2021, os níveis de preços estão bastante elevados. A inflação também é um problema para os indivíduos, para as famílias de modo geral, porque ela reduz o poder de compra, Então, aquele indivíduo que está desempregado, aquele indivíduo que eventualmente ainda empregado receba um valor menor do que recebia antes do período da pandemia, ainda assim ele é também acometido pela perda de poder de compra decorrente da inflação. Esse contexto inflacionário, ele também provoca uma elevação da taxa básica de juros, já que esta é o instrumento principal para a contenção da inflação, e a elevação dessa taxa básica de juros, que é a Selic, ela é o piso, ela é a base para outras taxas de juros. Então, de modo geral, isso também corrobora para que tenhamos taxas de juros bastante elevadas e, obviamente, isso também acaba impactando na dívida, no endividamento das famílias e das pessoas de modo geral. Frente a este número, é muito importante que tenhamos, as famílias, os indivíduos, tenham um bom planejamento financeiro, que saibam toda a renda que recebem, toda a renda da família, para onde vai. Então, é muito importante colocar no papel que eu digo é anotar no papel, no celular, numa planilha, enfim, para que se tenha uma perspectiva de qual é o total de renda e para onde está indo essa renda. Então, obviamente, nós temos gastos essenciais. Os gastos essenciais são gastos com alimentação, gastos com habitação, o aluguel, que ocupa uma parte importante do salário das famílias, principalmente das famílias de renda menor, a alimentação e também as contas básicas, contas de água, de luz, de telefone. Além destas, também é importante perceber se o indivíduo ou a família tem algum tipo de financiamento, ou já algum tipo de dívida no sentido de estar inadimplente. Se este for o caso, é importante buscar a renegociação. Então, procurar a instituição financeira que concedeu o crédito e observar as possibilidades de negociação desta dívida. Então, o planejamento financeiro do orçamento da família ou do indivíduo é extremamente importante para que se tenha uma perspectiva de quanto que entra em relação à renda e para onde vai essa renda. Se há possibilidade de redução de gastos, como eu disse, há gastos que são essenciais, então estes não há como eliminá-los,
talvez nem reduzi-los. Já outros gastos, assim como minimizá-los e eventualmente dívidas, é possível de se fazer algum tipo de renegociação. A economista também deu algumas dicas de como organizar as finanças para conseguir sair das dívidas. Pouco a pouco, com o planejamento, há a possibilidade de um equilíbrio orçamentário saudável.